Obrigado, amados do Senhor. Obrigado. Aleluia. Vamos abrir nossa Bíblia em 1 de Timóteo. Capítulo 3. Eu leio a partir do 14. Aqueles que puderem ficar de pé em reverência ao Senhor. É outra forma de você reverenciar e honrar ao Deus que você serve, ao Deus que te criou, ao Deus que te ama, ao Deus que te resgatou, ao Deus que cuida de você todos os dias, ao Deus vivo. Aleluia. Diz assim, eu vou ler cerca de 9 versículos apenas. Escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, foi contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Aleluia. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento, que exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou, recebido com ação de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Nós te louvamos e nós te agradecemos, Senhor, por esse momento tão especial. Nós louvamos, tu ouvistes. Agora nós ouvimos e tu falas. Fala aos nossos corações, Senhor. Inspira aquele que está pregando, Senhor. Apenas um homem, fraco, mas o teu Espírito pode, Senhor, transmitir a tua palavra de forma clara, usando essa boca, Senhor, para que corações sejam tocados, para que vidas sejam transformadas, para que os necessitados sejam aliviados e para que o nome do Senhor continue sendo glorificado nesse lugar. Toma a direção, Pai. Toma a direção desse momento, Senhor. Diga comigo. Não precisa dizer, não, eu digo. Prepara o coração dos teus filhos. Prepara a mente, Senhor. Que nesse momento, aqueles pensamentos lá de fora comecem a ser repreendidos e saiam. E cada um entenda a oportunidade de estar na casa de Deus, de ouvir a palavra de Deus. Que teu nome seja louvado. Que teu Espírito que habita nesse lugar, desde já, comece a tocar vidas. Pelo teu amor. O Espírito Consolador. O Deus vivo que habita nesse lugar. Comece a visitar cada coração.
Se conscientize do Deus invisível, do Espírito invisível, mais real. O Deus Emanuel que está nesse lugar, que te ama e que te ajuda, que te consola, que te toca com amor, que te convida aos seus braços. Vem, filho amado, vem. Vem, filho amado, vem ao meu encontro, diz o Senhor. Se desconecta de tudo agora, tudo que está ao seu redor. Coloca a sua mente dirigida ao Senhor. Glória, Senhor. Cânticos espirituais que possam sair da sua boca. Essa presença maravilhosa. Abraça-me, Senhor, abraça teus servos. Abraça. Glorifica Ele. Deus misericordioso, Deus bondoso, Deus fiel, Deus presente. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Louvado. Glória a Deus. Que presença maravilhosa do Senhor. Podemos nos sentar. Você é um privilegiado por poder entrar na presença do Senhor. Hoje Deus vai me ajudar a colocar tudo que foi colocado nessa semana. É tanta coisa. Espírito do Senhor que me ajude. Escrevo-te essas coisas. Isso aqui é Paulo, o grande apóstolo Paulo, que ficava em viagens e ele abria uma igreja aqui, abria uma igreja acolá, e ele não se fixava por muito tempo na igreja. Então ele precisava deixar algumas pessoas tomando conta da igreja quando ele ia visitar outras, e nesse caso um dos jovens que ele usou, porque esse Timóteo era jovem, ele usou o Timóteo, ele treinou Timóteo, e agora ele está viajando, e Timóteo está lá em Éfeso, tomando conta da igreja, e como era apóstolo muito zeloso, ele estava para voltar, como ele diz assim, escrevo essas coisas, esperando ir ver-te em breve,
Ou seja, vou de novo para Éfeso, vou te encontrar, mas eu tenho uma coisa importante que eu preciso falar antes para você. Antes de eu chegar, que essa carta já possa ter sido lida a todos aqueles da igreja, e se ele deve ter dito até as igrejas que estão ao redor, por favor, Timóteo, que essa mensagem chegue para cada um deles. E ele vem para Timóteo, certamente tinha dificuldades naquele momento de tocar a igreja. E Paulo, então, dá as suas instruções, dá as suas dicas. Se você começar lá no capítulo 1, você vai ver um monte de coisas que Paulo fala, não vou ter tempo para fazer isso aqui, mas a ideia de Paulo aqui é dar alguns recados para o amado Timóteo e para toda a igreja. E vamos ver que recados são esses, para que hoje a gente que vive em dias difíceis entenda o que o Espírito Santo está falando conosco. Em resumo, ele está dizendo assim para Timóteo: Timóteo, não se surpreende. Timóteo, não se deixe enganar. Timóteo, não negligencie o dom que há em ti. Timóteo, tem luta, mas não desiste, porque Deus está contigo. Timóteo, combate o bom combate, combate o combate da fé, e jamais desista. Veja o meu exemplo. Timóteo, nos últimos tempos haverá muita heresia, haverá muitos ensinos que são inspirados por entidades demoníacas, pelos próprios demônios. Timóteo, eu quero te lembrar que em você habita o Espírito Santo, que te guia à verdade. Mas aquele que se opõe a Deus, espíritos malignos, eles querem te levar à mentira, querem te levar a heresias, querem te tirar do caminho do Senhor, querem te afastar do Senhor. Portanto, não se surpreenda quando vê coisas que são muito esquisitas, mas que começam a ser faladas, e muitas vezes atingem o coração das pessoas. Não se surpreenda, meu amado Timóteo. Mais do que isso, não se deixe enganar por elas. Mais do que isso, toma cuidado, não negligencia, investe no teu chamado. Não abra mão daquilo que Deus colocou na tua vida. Por mais difícil que seja o combate, não desista. Meu irmão e minha irmã, por mais difícil que seja o seu combate, não desista, porque o Senhor está contigo. Aleluia. Vamos começar então. Ele começa então colocando uma base. Ele vem e começa a falar para ele o que é a igreja. E ele fala de duas coisas aqui, quer ver? Bom, eu vou chegar aí em breve, para que, se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja de quem? Do Deus vivo. A casa do Senhor, primeiro lugar, você é a igreja do Deus vivo. Deus habita em você. Mas o templo do Espírito Santo. Mas aqui Paulo está dando
coordenadas, falando em termos da igreja mesmo, da comunhão, das pessoas que se reúnem. E esse lugar é um lugar de um Deus vivo, de um Deus poderoso, de um Deus que te criou, de um Deus que não está dormindo. A igreja não é lugar de um Deus de tradição. A igreja é um lugar onde Deus se movimenta. A igreja é um lugar onde Deus fala. A igreja é um lugar onde nós devemos louvar a presença dEle. A igreja é um lugar onde o nome dEle tem que ser exaltado e glorificado. A igreja não pode ser uma igreja morna. A igreja é a igreja de um Deus vivo, a igreja do Deus Altíssimo, a igreja do El Shaddai, a igreja do Deus do impossível, a igreja do Deus que te ama, a igreja do Deus que cuida de ti, a igreja do Deus que te restaura, a igreja do Deus que está na tua vida, a igreja do Deus que entrou no teu coração, a igreja do Deus que te salvou. Lembre-se disso, Timóteo, da importância deste lugar. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, porque ali nós vamos juntos engrandecer o nome daquele que vive e reina para todo e sempre, daquele que está sentado no trono e tudo governa. Quando entrar por aquela porta, lembre-se que você veio ter um encontro com o Deus vivo, que tudo pode. Um Deus vivo que te conhece, conhece as tuas lutas, conhece a tua dor, conhece o teu desafio, e está doido para te ajudar. Mas Ele te ama tanto que te respeita. E Ele espera por você. Ele espera você reconhecer quem Ele é. E espera reconhecer que você talvez não consiga controlar todas as coisas. Que você precisa dEle. Que você pode caminhar sem Ele até certo ponto. Mas a tempestade não avisa. É quando ela entra na sua vida, parece que ela põe o pé na porta assim, plá, não pede licença. E no desespero da má notícia, no desespero de um diagnóstico médico, no desespero de uma perda de emprego, num diagnóstico de câncer, seja o que for essa tenebrosa tempestade, você tem um abrigo. Você tem alguém que está contigo. Você tem alguém que te criou e te ama. Tem alguém que está te esperando o clamor da tua boca. Clama ao Senhor. Abre a tua boca, Ele há de te responder. Por isso que Paulo disse: a igreja é a igreja de um Deus vivo. Depois ele diz: essa igreja é coluna. Vamos lá, quem pode ler comigo? Pode botar. Coluna aí. Coluna e baluarte da verdade. É o fundamento da verdade. Certa vez, Jesus estava com Pilatos, né? E estava naquele diálogo com Pilatos. Há um momento em que Pilatos fala: mas o que é a verdade? Ai, meu Deus do céu.
Nos dias de hoje, a gente fica tontinho para ver o que é verdade. Cada um fala uma coisa. Mas Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus depois disse assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus é verdade, a palavra é verdade? Mas são duas coisas? Não, porque o verbo que é a palavra se fez carne. Ele era a própria palavra de Deus encarnada, falando o que? A verdade. Então a igreja tem que ser fundamentar na verdade, mas Cristo é a verdade, então a igreja é fundamentada em Cristo, Jesus, que é a verdade. E toda vez que todas essas heresias e todas essas coisas que vão acontecer nos últimos dias, falsos mestres multiplicarão, falsos profetas vão multiplicar mais ainda, guarda isso. O fundamento da igreja é o Cristo, o fundamento da igreja é Jesus. O Jesus revelado na palavra. Toda vez que a gente dá uma modificadazinha no Jesus, corremos um sério perigo de entrar em terreno minado. Grande perigo da igreja se perder sem notar. Poxa, meus amados visitantes, esperava outra palavra para vocês, mas isso tem que ser pregado. E é por isso que ele diz: olha, essa igreja é a igreja do Deus vivo, Deus habita ali, e a base dela é o próprio Deus, é o próprio Cristo, que é a verdade. Não se deixe levar pelo pai da mentira. E qual é a base? Bom, ele faz um verso, ele faz um cântico. Isso aqui foi um cântico, existe um cântico que eu queria cantar aqui, mas não precisa, que diz exatamente o que vem agora. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. O mistério é aquele que foi manifestado na carne. Quem foi manifestado na carne? Jesus, é esse, foi justificado em espírito, ele foi contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, muitos creram, e foi depois, ascendeu aos céus e foi recebido aonde? Na glória. Eis a verdade, eis a verdade. A verdade é Cristo, o fundamento não só da sua vida, mas o fundamento da igreja do Deus vivo é Jesus Cristo, e essa é a base. O Deus veio, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu próprio Filho, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele veio, e ele se tornou carne, um Deus e homem ao mesmo tempo, e passeou nesse mundo, e fez milagres, e pregou a verdade, aleluias, e a muitos tocou, e a muitos curou, aleluias, a glória dele foi vista aqui na terra, aleluias. Ele pregou e o mundo, os gentios creram, não é apenas para um povo só, é para todas as nações, para todas as classes sociais, para todos os times de futebol, para todos os partidos políticos. Ele é o Jesus, ele é a verdade, ele é o fundamento, a igreja se abraça nele. A igreja cresce nele.
A igreja se une nele. Não olhe para um lado ou para o outro, porque você pode perder aquele que te salvou. E a tua vida aqui vai ser: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O ladrão veio para roubar, matar e destruir a sua vida. Não viva nesse mundo tão hostil e cada vez mais hostil, como se não existisse um reino do Espírito, como se não existisse um reino invisível, como se não existisse um inimigo da tua vida, da tua alma, como se não existisse um Deus em que você pode se abraçar, um Jesus Cristo em que você pode confiar. Estabelecida a base, Timóteo, veja o que vai acontecer nos últimos tempos. Quatro 1. Ora, o Espírito afirma o quê? Que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Ora, não, por favor. O Espírito afirma expressamente. Se você for lá para o original, você vai entender que esse expressamente tem a raiz de claramente. Não foi uma visão que alguém teve e interpretou. Ele falou num coração de Paulo, falou num coração de outro profeta, e houve uma confirmação de que isso acontece e vai acontecer, e que está acontecendo, e que começou acontecendo desde a igreja de Éfeso, desde o início da história da igreja. Claro que à medida que os tempos vão... Mas pastor, mas aí não está escrito últimos tempos? Vou abrir um parênteses para quem gosta de estudar. Últimos tempos é o tempo desde a primeira vinda do Senhor Jesus até a segunda vinda do Senhor Jesus. Isso é os últimos tempos. Quando você está falando dos últimos, aí você deve falar assim, últimos dias. Que é falado por Jesus, é falado também por Paulo a Timóteo em outro livro. Mas desde o início acontece. Nos últimos dias, é claro que vai multiplicar isso aí. Mas desde daquele momento já existia isso. Porque o inimigo também existe desde lá. E ele sempre odiou aquele que está com Cristo. Pensamento que nos últimos tempos, fecha parênteses, alguns apostarão da fé, se desviarão da fé. Se desviarão, você assim, eu estou me desviando da fé? Não. Não é assim que vai acontecer. Tchau, eu estou me desviando da fé. Não. Eles começam a obedecer espíritos enganadores e ensino de demônios. Continua agora. E quem são essas pessoas que levam as pessoas a se afastar da fé? São alguns que, pela hipocrisia, dos que falam o quê? Mentiras como se fosse verdade. São hipócritas. E tem cauterizada a própria consciência. Essas pessoas, de tanto resistirem à verdade, de tanto falar em mentira, chega um momento que a consciência está cauterizada. A consciência que existe para chamar a atenção, Deus colocou em você e em mim. Quando você vai cometer algum engano, vai dizer, isso está errado, aí você dá uma recuada, isso eu acho que não está certo.
você dá uma recuada. Mas de tanto você dizer não à consciência, você vai tendo essa consciência, começa a ficar como se fosse insensível, você já não ouve mais. E essas pessoas que adotam essas mentiras, e muitas delas com hipocrisia, outras sem saber que estão adotando essas mentiras, e estão propagando essas mentiras, elas estão com a consciência já cauterizada, elas já estão errando, mas não sabem que estão errando. Elas acostumaram. Vem aqui atrás em capítulo 1, versículo, ainda desse Timóteo, 18 e 19. Ele está escrevendo para Timóteo agora antes, né? Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, filho na fé, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. O que ele está falando? Combate firmado, o quê? Nelas, o bom combate. Agora como? Mantendo fé e boa consciência. Boa consciência. Sem boa consciência, você naufraga. Aqueles que resistem à verdade por muito tempo, daqui a pouco não conseguem mais discernir o que é verdade e o que é mentira. E aí entra heresia e se propaga. E muitos estão pregando achando que estão falando a verdade, porque já não tem consciência, já não tem aquele sinal amarelo dizendo, epa, dá uma parada aí que você está passando do limite. Olha, cadê o fundamento? Cadê o Jesus? Olha o Jesus que você está pregando. Olha o cristianismo que você está vivendo. E aí, por causa disso, porquanto alguns, tendo rejeitado o quê? Tendo rejeitado o quê? A boa consciência, vieram a naufragar na fé. Boa consciência é aquela que trabalha corretamente, avisando que está certo e está errado. Hebreus 10, 19, diz que nós podemos entrar pelo Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo vivo caminho. O véu que separava já não separa mais. Você deve se aproximar aí dessa, 19, 20, 21, essa eu não tinha falado para você, né, Paulo? Então vamos nós juntos aqui. Hebreus 19, ou 10, perdão. 19 diz, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Agora o 22, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da... Você entendeu? Você precisa estar com a consciência funcionando. Má consciência é aquela que não funciona bem. A hora de te acusar, ela não acusa mais. Na hora que ela não deve acusar, ela te acusa. Exemplo, você se arrependeu, confessou um pecado. Está perdoado? Está ou não está? Então a consciência boa já não te acusa mais, mas a má continua te acusando, te acusando. E o outro lado da moeda, você está errando, e ela, se tivesse boa, ela te levantaria e dizer, para. Mas se ela está mal, ela deixa, porque você já foi cauterizado. Isso é tão forte que Paulo enfatiza, por isso que eu estou enfatizando. O 1,5 fala de novo da consciência boa. Ora, intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Bom,
Voltamos ao Timóteo 3. Você já sabe o quê? Que a igreja é a igreja do Deus vivo. Você já sabe o quê? Que o fundamento é verdade. Você já sabe o quê? Que o Jesus que está revelado na palavra é a verdade. Você já sabe que a palavra de Deus é a verdade. Mas, meu amigo Timóteo, você precisa estar preparado, porque nos últimos tempos haverão pessoas que vão se afastar da fé. Eles vão para um outro tipo de fé. Por quê? Porque muitos serão enganados por espíritos malignos, espíritos enganadores, que ao invés de levar você à verdade, vão levar você à mentira, porque o inimigo é o pai da mentira. Aleluias. Ele vai te levar. E algumas pessoas vão até pregar essas heresias, vão falar essas heresias. E alguns hipócritas, sabendo que estão mentindo, mas outros não. É porque a consciência deles já foi cauterizada. Cauterizada. E aí ele começa a dar alguns exemplos de heresias que existiam na época. Algumas filosofias, como é que é? Não é que é? Gnosticismo, como é? Agnosticismo, ascetismo, tudo isso havia na época. Mas eu não vou entrar nos nomes, vamos entrar o que eles estavam vendendo lá, como vindo de Deus. Então, na igreja lá, algumas pessoas influenciadas diziam, olha, eles pensavam o seguinte, a carne é má e o espírito é bom. E radicalizaram nisso. E radicalizaram nisso ao ponto de dizer o seguinte, 3, pessoas essas que proíbem o casamento. Eles proibiam o casamento. Por quê? Porque o casamento, sexo, carne, se você quer realmente se santificar, se você quer crescer em espiritualidade, o espírito é bom, a carne é ruim, então se separa, então não casa, não pode casar. Não é que você tem opção de casar ou não. Ele dizia, você não pode casar para ficar nessa igreja crescendo. Mas peraí, onde está a verdade? Quem criou o casamento? Criou o homem, criou a mulher, como é que é? Como é que eles fizeram lá? Eles deixariam a casa do pai e mãe, se tornariam o quê? Uma só carne. Quem criou o casamento? Você entende? Mas estavam levando muito cuidado, Timóteo, para não entrar nessa. E depois, exigem, esse é um pouquinho mais complicado, né? Exige abstinência de alimentos. E Paulo diz que Deus criou para serem recebidos. E não pode comer isso, não pode comer aquilo, com ações de graças, que para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos. E assim vai. E aí era mais confuso, porque no Velho Testamento tinha umas coisas que podiam comer e outras coisas que não podiam comer. E a heresia pode ganhar espaço, e alguns que vieram do judaísmo podem se prender a isso. Mas Paulo diz que acaba com isso, que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade, pois tudo que Deus criou é bom e recebido está na tua mesa, é para o seu alimento, Deus criou para o seu alimento, agradece e come, abençoa, agradece e come, nada é recusável, porque tudo é santificado pela palavra e pela oração, aleluias, então eu dou graças a Deus por esse alimento. Por isso que Paulo diz assim, olha, o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. O reino de Deus é Espírito. Diga comigo, o reino de Deus é Espírito. Aleluia. Pare de discutir, entrar em discussões sobre que você acha que não deve comer carne. Não come. Não come, glória a Deus. Mas me respeita que eu quero comer minha carne. Você está entendendo?
Você não gosta de comer camarão? Não come. Eu vou comer camarão e não vou dizer que você vai para o inferno. Que isso? É isso que Paulo diz, cuidado, que tudo isso é só ruído, que tudo isso é só para desfocar, tirar a tua atenção daquilo que é importante, daquilo que é a essência, daquilo que é a verdade, daquilo que é aquele que toda glória, você falou ainda há pouco, a Ele toda honra, toda glória, a Ele a glória, a Ele a Ele a graça. É Ele, somente Ele. Então, Paulo não se deixa enganar. Timóteo, não se deixe enganar. Vai ter coisas assim. Volta para a palavra, volta para a verdade, volta para Jesus. Algumas dessas heresias não aceitavam, porque como eles diziam que a carne é ruim e o espírito é bom, alguns deles não aceitavam que Cristo veio encarnado. Toda vez que esse pequeno 3,16 aqui começar a ser ferido, toda vez que a base é que Deus enviou Jesus Cristo, seu Filho, encarnado nesse lugar, morreu por nós, naquela cruz, pagou os nossos pecados, ressuscitou, subiu aos céus, aleluia, está à destra do Pai, liberou o Espírito Santo dele para viver aqui conosco, e um dia ele vai voltar. Essa é a base. Qualquer coisinha que começar a ferir isso, que, ele não era homem, furou a heresia. Ele não era santo, furou a heresia. Santo, vai para Apocalipse, santo, 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 é o Senhor de Israel. Então, pessoas falando que Maria Madalena, que ele teve um romance com Maria Madalena. Se você crê nisso, irmão, se você crê que ele é um mero homem, desculpa eu falar, você está perdendo tempo na igreja. Porque se ele não foi um santo, se ele não foi aquele enviado pelo Pai, a Bíblia diz que ele foi tentado e não pecou jamais. Se você não crê que ele vem e a igreja é imaculada para encontrar esse Jesus santo, está sendo preparada, aproveita o mundão. Aproveita os poucos anos que você tem aqui. Claro que depois vai tudo para o inferno, mas tudo bem. Mas pelo menos enquanto você esteve aqui, você aproveitou. Não se deixe enganar, Timóteo. E ele continua. Pastor, até onde você vai continuar? Vou rápido agora. A igreja, vamos lá para você entender, para você gravar. A igreja é o quê? A casa de um Deus. Que Deus é esse? E a base da igreja o que é? A verdade. E quem é a verdade? E a palavra de Deus o que é também? A verdade. O que vai acontecer nos últimos tempos? Alguns apostatarão da fé. Por quê? Porque existem pessoas que serão influenciadas por espíritos atormentadores, que vão começar a criar um monte de coisas, dentro até da própria igreja. E você, Timóteo, cuidado para não ser enganado. E você, igreja de CCRV de Botafogo, cuidado para não ser enganado. E você que está me ouvindo, onde quer que você esteja, cuidado para não ser enganado. Volta à essência do Evangelho.
Volta à essência do Evangelho. Senão você vai ficar tonto. Aleluia. E fica, quer ver, ó? 6, aí agora ele vai dizer assim, agora eu quero falar com você como líder, agora eu quero falar para você, não negligencie o seu chamado, você é líder dessa igreja, olha o que você tem que fazer, se você tem uma liderança na tua igreja, olha o que você tem que fazer, expondo essas coisas aos irmãos, serás um bom ministro de Cristo. Bom, eu já tentei expor, aleluia, alimentados com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Espero que estejamos. Ninguém está livre de errar uma coisa aqui, uma coisa ali, mas importa é a essência. Importa é Jesus. A igreja perfeita talvez você não encontre, mas a igreja que tem Jesus como fundamento você precisa encontrar. Aleluia. Mas rejeita as fábulas profanas e velhas caducas. Ô Jesus, não faz isso com as velhinhas não, pai. Mas rejeita as fábulas, fica discutindo um monte de coisa, não perde o foco. Você tem um chamado, você tem vidas a salvar, vidas a tocar. Não entra nessas discussões bobas e contendas que não levam a lugar nenhum. Você não precisa provar a ninguém que você está certo. Aleluia. Pois exercita-te pessoalmente na piedade, cuida de você e Deus. Cuida da tua vida, se separa, ouve a palavra de Deus, estuda a palavra de Deus, porque você foi chamado para pregar a palavra de Deus. Aí está falando com líderes, para pregar a palavra de Deus, se separa, pega a palavra de Deus, come a palavra de Deus. É um dom que Deus te deu, para você passar para a igreja, aleluias. Nem todos têm os mesmos dons, aleluias, mas o dom que você tem, aquilo que Deus depositou dentro de você, acolhe esse dom, cuida desse dom, tenha zelo com esse dom e passa esse dom para a igreja do Senhor Jesus Cristo, para abençoar vidas. Qual é o dom que Deus está te dando, meu irmão? Não enterra o dom. Pois exercita-te pessoalmente, pois o exercício físico para pouco é proveitoso. Ô Paulo, eu estou precisando. Mas eu entendo o que Paulo está dizendo aqui, ele não é contra o exercício físico. Ele está dizendo, nossa, estou precisando de exercício físico. A amplitude do exercício físico são 100 anos. O exercício físico cuida do teu corpo, e que você deve cuidar, porque é tempo do Espírito Santo. Mas tem uma coisa maior, que cuida da eternidade, que cuida de dentro de você, que cuida do teu espírito, cuida da tua alma, e vai viver eternamente. Não adianta cuidar do espírito sem cuidar da alma. A alma vai ficar agitada. Em outro lugar, em Coríntios, se eu não me engano, Paulo diz que o nosso corpo vai, como é que ele fala? O nosso corpo vai sendo degenerado, não me lembro, algo parecido, dia após dia, vai ficando mais velho. Mas o homem interior vai se renovando a cada dia. Exercita a tua fé. Abre teus olhos espirituais. Fé está relacionada àquilo que você não vê. Abre teus olhos espirituais. Enxerga um reino invisível. Se exercita nele com a palavra. Eu gosto muito de Jesus Cristo. Quem está passando por tempestade aí? Eu gosto muito de Jesus Cristo naquele dia que os discípulos estavam no barco, de repente vem uma tempestade maravilhosa. Lembra disso? Quem lembra? E os caras estão lá, pega Pedro que nem um louco, para lá e para cá. Tem uma hora que ele disse, não vai dar, tem que acordar o mestre. O mestre está lá,
Pedro vai lá, acorda o mestre. Ô, mestre, faz alguma coisa aí. Aí o mestre fez. O mestre levantou, quando você pede para o mestre faz sempre alguma coisa, não é? E ele foi lá e repreendeu a tempestade. E talvez ele hoje repreenda a tempestade da tua vida, em nome de Jesus. Amém? Mas o problema não é esse, o problema é o que vem depois. Ele vai e puxa a orelha do Pedro e todos os discípulos. Ô, homens de pequena fé. Acabou aquele negócio, eu creio que Pedro chegou para perto dele. Jesus, mestre, vem cá. O que está vendo? Por que você fez aquilo com a gente? A gente numa pressão danada. A gente sofrendo. Uma tempestade danada. O senhor acorda e me dá uma bronca. Você ficou chateado porque eu te acordei? Não. Tu está insensível à nossa dor? Não. Jesus jamais é insensível à tua dor. Jesus jamais vai ficar chateado quando você está em desespero. Quando você clama a Ele. Mas então por que você falou isso? Porque eu preciso te ensinar, Pedro. Porque eu preciso te ensinar algumas lições. Porque eu vou subir e vocês vão continuar. E vocês vão ter que encarar em tempestades e mais tempestades. Pedro, você estava de olhos abertos para o tufão. Mas estava fechado para o reino do Espírito. Eu estava dormindo, mas meus olhos sempre estão nos céus, em comunhão com o Pai. Pedro, esse é o contraste. Você tem um olho muito aberto para o que está acontecendo aqui, que você vê. Aí você tem um olho totalmente fechado para as coisas de Deus, para o reino do Espírito. Essa é a primeira coisa que você precisa entender, Pedro. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro, Pedro? O teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra, não deixará vacilar os teus pés, Ele te susterá, Ele não te abandona, Ele espera o teu clamor, Ele espera a tua oração, Ele espera o teu grito de socorro, Pedro, e vai ver momentos que você vai precisar. E hoje você que está aqui, não pense que Deus está insensível. Deus está esperando o teu grito, o teu clamor de ajuda. Que vem do teu coração, do desespero, o barco está afundando. Eu não sei mais o que fazer. Exercita isso. Se você está no meio dessa confusão aí, você levanta agora que Jesus te deu uma lição. Estou esperando você fazer alguma coisa. Você levantar a tua oração e pedir em nome de Jesus. Quem pode? Quem está? Levanta teu braço aqui. E agora repete comigo: Senhor, estou no meio do barco, no meio da tempestade. Parece que tu estás dormindo, mas hoje eu entendi que tu queres me ensinar a clamar a ti, a clamar a Deus, no nome de Jesus. Por isso eu te peço agora, Senhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, em nome de Jesus. Aleluias! E que essa tempestade seja repreendida nesse momento, pelo nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Todo mal contra a minha vida, sai agora, seja repreendido. Contra a minha casa, seja repreendido.
contra a minha igreja, seja repreendida, em nome de Jesus. Exerce os olhos espirituais e a boca espiritual, como eu acabei de fazer. Declara a palavra de Deus. Declara cada dia essa semente que Deus dá para entrar no nosso coração. Você vai falando, você está regando a semente, daqui a pouco ela vai dar fruto, daqui a pouco a promessa vai se cumprir. A promessa do jubileu Deus nos deu, ela vai se cumprir. Está se cumprindo em algumas vidas, mas Deus quer fazer muito mais. Libertação de cativos, restituição, restauração de famílias, é isso que Deus quer. E não vai ser uma tempestade que vai nos tirar do foco. Exerce os seus olhos espirituais. Exerce a tua boca. E quando você começar a ver a resposta da oração, a tua alegria vai vir, a tua fé vai ser edificada. Nem Abelardo recebeu a fé edificada. Você precisa experimentar a resposta da tua oração. Você precisa. Exercitar, mas a piedade para tudo é proveitosa, é o 8, porque tem a promessa da vida que agora é e de que há de ser. Ou seja, experimenta, põe a palavra em ação, ora de acordo com a palavra, declara a palavra, pega as promessas de Deus e começa a usar. Agora ela vai te dar coisa proveitosa, agora, nessa vida e na vida do porvir. Aí 9, fiel essa palavra, e eu vou pular por causa da hora, e eu quero que, no 14, então vem cá, você come a palavra, se exercita, creia nesse Deus, conte com Deus, ore que Ele vai te responder, você vai ver que Ele te tira de tempestade. No 14, não te faças negligente para o dom que há em ti. Não te faças negligente para o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição de mãos. Não te faça, não seja negligente com aquilo que Deus já te deu. Não seja negligente com o teu chamado. Eu sei, Timóteo, que você é novinho, porque Timóteo era novo. Eu sei que as pessoas às vezes não te respeitam porque você é novo, Timóteo. Eu sei que tem oposição, Timóteo. Eu sei, Timóteo, que às vezes dá vontade de desistir, Timóteo. Porque a oposição, ela é muito grande. Mas não desiste não, Timóteo. É assim mesmo. Coloca o dom, coloca o teu chamado, não negligencie o seu chamado, não desista, porque muitos ainda vão ser alcançados a partir da tua vida, e à medida, já aprendemos aqui, à medida que você serve, você é servido, meu amado Timóteo, combate o bom combate, você vai ser usado como um instrumento do meu amor e do meu poder, muitas vidas virão até Jesus Cristo, através da tua vida, através da palavra que vai sair da tua boca, através do dom que Deus jogou dentro de ti, colocou dentro de ti, para ser usado, não para ser enterrado. Não desiste, o inimigo vai botar um monte de coisa na tua cabeça, um monte de mentira na tua cabeça, para fazer você recuar, vai botar decepção diante de ti, porque é na decepção que ele começa a ganhar terreno, para te desanimar, mas meu amigo, não desanima, fique firme de pé, aleluia! Medita essas coisas, e nelas ser diligente, se esforça, para o teu progresso, teus frutos, os frutos virão, a todos seja manifesto,
cuida de ti mesmo e da doutrina, e continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Se você não estiver pregando, salvará a ti mesmo e a todos que estiverem ao seu redor, vendo o seu exemplo, vendo o seu dom, sendo liberado para abençoar vidas. Não desista, Timóteo. Feche os seus olhos. Todo erro é uma apostasia da fé? Não, nem todo. Mas é preciso guardar a essência. É preciso guardar o fundamento. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. 1 Timóteo, não precisa abrir os olhos, 5 diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos nós. Cuidado para não ser enganado. Quando adoramos um outro Deus, quando tentamos chegar ao único Deus por outra pessoa, outro ser, por outra criatura ou outro objeto que não seja Jesus Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai senão por mim. Quando oramos para outros mediadores entre Deus e o homem, por isso que a palavra diz: ore em nome de Jesus. Quando você procura em outros lugares que têm falsos deuses, vestidos de branco ou não, você está caindo em engano. Só Jesus salva. A essência do Evangelho é adorar o verdadeiro Deus através de Cristo. Adorar qualquer outro Deus ou qualquer outro mediador é apostasia. É rebelião contra Deus e Jesus. É negar o Senhor Criador que nos criou. É negar o Jesus Cristo que nos comprou de volta, e é servir a falsos deuses. Isto é, não é reconhecer Deus como Deus e Jesus como Jesus. E quando isso acontece, quando nós nos desviamos de Jesus, que é o manancial da nossa vida, vem o vazio, que você tenta preencher de vários lugares e não consegue. E se aí você procura até outras entidades, objetos, entidades para resolver os seus problemas, você começa a ir mais distante. Mas se você é uma dessas pessoas que está desesperada na alma, vazia na alma, se a sua vida perdeu um pouco de sentido,
Senhor Jesus está aqui. Conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. Hoje é dia de você voltar para o caminho ou entrar no caminho com Jesus. Se você nunca fez isso, se você nunca se rendeu a Ele, se você tem seguido outros mediadores, tem procurado em algo paliativo, hoje Deus te está dando oportunidade, hoje Deus está dizendo, vem para Jesus, todos de olhos fechados. Se há alguém aqui que nunca se rendeu a Jesus Cristo, eu não sei porque que eu estou pregando isso, falei com Maria, não sei, mas deve ter alguém, pelo menos uma pessoa aqui que precisava ouvir essa palavra hoje. Portanto, se você precisa de algo, se você precisa de Deus, não está sabendo como encontrá-lo, é através de Jesus Cristo, levanta teu braço só, ninguém vai fazer nada, é só para dizer a Jesus que está aqui, que eu aceito Jesus Cristo, porque eu confesso que não aguento mais, que eu não posso controlar minha vida. Aleluia. Deus está te dando uma oportunidade para mudar a tua história. Deus está te dando uma oportunidade para abençoar a tua vida. Há uma mulher à minha direita, eu estou de olhos fechados. Há minha mulher à minha direita. Na metade para lá, ou um pouquinho na metade para lá. O Senhor está te convidando. Apenas feche teus olhos se você está com vergonha. Senhor, eu te peço, abençoa essa vida, Pai. Toca o coração da tua serva, Senhor, da tua filha. Perdoa e começa uma nova vida ali, Senhor. Que toda distração, que toda resistência seja desfeita e que ela possa trilhar o caminho de vida, Pai. Em nome de Jesus. Agora Deus quer falar com você que é líder. Você que tem um chamado, que foi colocado um chamado nas tuas mãos. Você que Deus depositou dons. Você ouviu o que Paulo falou? Não negligencie, não se deixe distrair. Não desista. Persevera. Você vai vencer. Hoje Deus quer renovar tuas forças. No seu lugar mesmo. Você que está se esforçando, mas não está tendo resultado, no seu lugar mesmo. Se você puder fazer assim, eu gosto de fazer assim com as mãos, se não, não tem problema. Fique de onde estiver. Eu te peço, Senhor Jesus, renova as forças do teu filho, renova as forças da tua filha, muda esse quadro, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Fortalece, renova o ânimo, renova as forças, dá alegria de volta, a decepção, o desânimo que caia por terra e que venha a alegria do Senhor. E para encerrar, aquele que quer, aquele que está com um dom enterrado, ou aquele que quer servir ao Senhor com dons, novos dons. Se você quer servir, se você quer ter dons do Espírito, se você quer colocar de volta os dons em ação, você fica de pé, que eu vou pedir ao Senhor que derrame dons nesse lugar, que desenterre dons nesse lugar, dom de cura, dom de palavra de conhecimento, aleluias,
visões, revelações, dom de profecia, aleluia. Dom de operação de milagres, dom de interpretação de línguas, aleluia. Dom de línguas estranhas, aleluia. O Deus vivo está aqui nesse lugar. Levanta o teu braço aos céus, aleluia, e diga: eis-me aqui, Senhor. Eu te amo, eu creio em ti, eu sei que tu és vivo, que tu és poderoso, tu és amoroso. Eis-me aqui. O que posso fazer, Senhor, pelos seus benefícios, por tudo que tu tens feito? Eu quero te louvar com a minha boca, mas eu quero te louvar com os dons. Que os dons sejam liberados nesse lugar agora. Diga: eu recebo, Senhor. Agora eu oro, Pai. Essa é a casa do Deus vivo, Pai. Essa é a casa da verdade, Senhor. E eu lembro a tua palavra da verdade. Procurai os melhores dons. Senhor, mostra um sinal do teu favor nessa casa. Tu és aquele que ajudas, tu és aquele que consolas. Espírito, tu és aquele que distribui os dons conforme lhe apraz. Que os dons do Espírito sejam derramados nessa casa. Para o trabalho da igreja e para a tua glória. Não temas, apenas segue em frente. Últimos dias complicados, mas apenas fique na palavra, na verdade, e Deus vai fazendo, e Deus vai operando, e Deus vai abraçando, e Deus vai consolando, e Deus vai derramando. Recebe agora o toque do amor, o toque do Espírito, o toque da presença, em nome de Jesus. Que o enfermo nesse lugar seja curado, ouvidos se abram, em nome de Jesus, olhos se abram, em nome de Jesus. Coluna, dores de coluna, que sejam colocadas no devido lugar. Aleluia. Que o amor seja renovado entre os irmãos. Que o amor seja renovado no seu lar. Que o seu homem interior seja renovado pela presença do Espírito Santo. E que a tua fé seja edificada. Em nome de Jesus. Pai, cura a minha consciência. Cura a consciência dos meus irmãos. Para que volte a mostrar, Senhor, o perigo das nossas decisões. Em nome de Jesus. Continue em silêncio. Vem como um sopro, Pai. Olha o sopro do Espírito agora. Que saia dessa plataforma e comece a atingir cada banco, Senhor. Aradalabahaia dalabai.
Espírito do Senhor, vem, Espírito do Senhor, vem, Espírito do Senhor, sopra, recebe, amado, a paz, como brisa suave, a paz que excede entendimento. A Ele a glória, a Ele louvor. O Senhor está pedindo um louvor ainda, para terminar. Dá? Eu não sei qual, né? Então, se não dá, dá as mãos. Eu não vou deixar de obedecer a Deus. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvo. Louva. Ele é o Senhor. Então foi a verdade. Terra e céus. Glorifiquem. Aleluia. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor. Estou fora do tom. Terra e céu. Terra e céu. Glorifiquem. Ele exaltado, Ele exaltado no céu. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, louvado, bendito, exaltado seja teu nome, que tu sejas exaltado para todo e sempre no nosso meio. Aleluia. Que a palavra seja recebida no teu coração e que o Senhor te leve agora à tua casa, debaixo da proteção e na unção dEle, em nome de Jesus. Você pediu dons, que o Senhor derrame durante essa semana dons especiais sobre o teu coração. Você que lidera, não desanima, vá em frente. Todos nós, não se deixe enganar. 1, 2, 3. Aleluia! Aleluia!